Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, seja mais uma vez bem-vinda, bem-vindo a mais este vídeo no nosso canal do CEF. Convido a todos para que antes da nossa reflexão de hoje, que possamos nos harmonizar e nos preparar, seguindo a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim nos ligamos aos demais benfeitores espirituais, a nossa Mãe Santíssima Maria, a Jesus nosso Mestre, a Deus nosso Pai, para que possamos iniciar a nossa preleção aos nossos animaizinhos de hoje. E hoje nós vamos falar de algo ainda tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão subestimado por nós, que influi inclusive diretamente no comportamento dos nossos pets, que é o nosso pensamento. Por que o pensamento, afinal, é uma arma tão poderosa? Porque ele pode ser gerado de forma intensa e ininterrupta, ao passo em que atinge distâncias imensuráveis. Com a nossa mente, nós temos o poder de influenciar uma ou diversas pessoas ao nosso redor ou pessoas que estão muito longe da gente. Por não conhecer barreiras físicas, o pensamento se torna uma força da natureza capaz, sem dúvida, de influenciar bastante aqueles ou aquele na qual nós destinamos. E o mesmo ocorre com os pets, porque o pensamento é energia. Logo, se nós geramos um pensamento negativo, ficará ao nosso redor uma energia negativa. E como os nossos animais são um tanto quanto sensíveis, nós sabemos, eles irão captar este comportamento. A boa notícia é que, se pensarmos positivo, isso igualmente vai fortalecer o ambiente em que estamos. E assim, os pets igualmente vão sentir essa energia. Então não é de todo ousado dizer que cada pensamento que geramos é uma criação mental.
porque assim é mesmo. Nós criamos a todo momento. Quem é aí que consegue ficar com a mente tranquila, serena, em algum instante do dia? Eu não me recordo. Nossa mente está sempre inquietante, está sempre procurando a próxima coisa na qual pensar, na próxima atitude a tomar, no dia de amanhã. Nós vivemos cada vez mais pensando no depois, esquecendo do agora. E os nossos pets sentem essa energia. Eles percebem a nossa inquietação. Por menor que seja, eles também alteram o seu comportamento, ficando muitas vezes agitados, ficando muitas vezes em alerta constante, ansiosos. E, óbvio, isso pode sim, dado ao acúmulo, levar a malefícios físicos, inclusive. Se isso tende a nos provocar desgaste físico, imagina neles que são mais sensíveis. Agora, imaginem os pensamentos que nós geramos contra aqueles que nós julgamos serem os nossos inimigos. Como fica essa construção mental? Será que nós produzimos um pacotinho de maldades na nossa cabeça, mandamos via o correio intergaláctico e chega naquela pessoa que é o nosso alvo e aí a gente simplesmente se livra daquilo que criamos? É óbvio que não. Podemos imaginar que todo pensamento que nós geramos é como se fosse uma caixinha. Só que essa caixinha, ela mantém um laço fininho para com aquele que criou. Então, independente se nós mandamos essa caixinha de pensamento para o nosso vizinho, para aqueles que moram conosco ou até para o Japão, essa linha que vai denunciar que nós fomos os criadores, vai até o local de destino desse pensamento, dessa caixinha. Assim, se a pessoa do outro lado for sensivelmente ou mediunicamente capaz, ela poderá deduzir, inclusive, que nós fomos aqueles que enviamos. E se ela não for vigilante, vai permitir com que aquele pensamento a influencie. Então, reparem, nós somos responsáveis por tudo que criamos, seja fisicamente, onde colocamos a nossa assinatura, ou mentalmente, com aquilo que pensamos, com aquilo que mentalizamos e com aquilo que vibramos. Não há como se esquivar daquilo que nós geramos. E tal como o exemplo que citamos há pouco, o contrário também é verdadeiro. Não é todo pensamento que é emanado contra nós que vai nos atingir. Isso vai depender da nossa invigilância, do nosso cuidado, de como estamos fortalecidos. Sabem, se a gente tiver aí muito descuidado com a nossa vida, nutrindo em nosso coração apenas sentimentos materiais, como vaidade, como orgulho, a nossa proteção mental, ela estará debilitada, ela estará carente. A proteção mental dos nossos pets igualmente estará também vulnerável. E assim, qualquer pensamento ruim que nos for gerado vai nos influenciar. Vai nos causar cada vez mais autodesconfiança, vai nos causar cada vez mais uma vibração não tão boa, desânimo e daí por diante. Sabe aquele local que quando a gente vai na casa espírita a gente ouve bastante? Sim, aquele chamado de umbral, em que nós temos uma visão muito aterrorizante, um lugar trevoso, com fumaças de vapor saindo pelo chão, demônios, monstros ao redor e é sofrimento, gritaria, etc. Talvez nós tenhamos uma concepção sobre ele um tanto quanto incorreta. Porque o umbral, ele não é necessariamente um lugar, mas é um estado de espírito. Toda vez que nós vibramos negativamente, geramos pensamentos ruins, nós nos ligamos de forma instantânea a esse local trevoso.
E nós levamos esse local trevoso aonde quer que estejamos, até na companhia daqueles que não têm nada a ver com a história e que nós amamos, inclusive, tal como os nossos pets. Então, é de nossa responsabilidade não conservarmos o umbral para conosco. E olha, motivos aparentemente plausíveis e justificados para que nós possamos pensar o mal, no mundo não faltam. Quantos e quantos maus tratos aos animais, abandono e etc., nós ficamos sabendo no nosso dia a dia, em que aquilo gera instantaneamente um sentimento de revolta, de raiva, de ódio para quem cometeu aquela maldade. Mas sabia que ao emanar essa energia, nós não estamos ajudando absolutamente ninguém, nem a pessoa que cometeu a maldade a mudar e se arrepender e agir diferente, e também nem a nós próprios? É claro que, dado o primitivismo moral da nossa conduta, é praticamente impossível não sentir ódio, raiva, revolta frente a uma injustiça, frente a uma situação de maldade. É natural. Mas qual é a capacidade que nós temos de conservar ou de engrandecer aquilo por muito tempo? Tem espíritos, inclusive, e a doutrina espírita nos traz esses relatos, que conservaram pensamentos negativos e sentimentos atrozes por décadas, séculos. Qual que é a nossa medida? Por quanto tempo conservamos aquele tipo de pensamento? Se nós realmente queremos modificar o outro, queremos que ele melhore e queremos que nós, obviamente, melhoremos no processo, está na hora de dar uma pausa, respirar fundo, deixar aquela revolta de lado, para que possamos nutrir pensamentos e sentimentos mais construtivos. Nada nem ninguém se modifica senão pelo amor. Sentir ódio, pensar negativo, vibrar com revolta, vai contra a nossa própria natureza. E nesse conjunto de obra, nós levamos também os nossos animais, porque eles também, por serem criações divinas, não estão ali, não foram criados para serem envolvidos numa corrente negativa, mas sim positiva. E o mesmo, claro, ocorre com um animal que nos agride de certa forma. Um cachorro que nos morde, um gato que nos arranha. Vibrar negativo contra aquele animalzinho é praticamente atestar aquele veneno para nós mesmos. Não auxiliará em nada na mudança de seu comportamento, tampouco na talvez renovação instantânea de seus comportamentos e seus atos, de até a vibração que envolve aquele animal, e muito pelo contrário, irá atrasar justamente o caminho que aquele pet, que aquele animalzinho tem a seguir para também evoluir. Então percebam o poder do nosso pensamento. Algo tão corriqueiro e tão simples que nós deixamos para lá, mas que tem uma influência enorme de como será o nosso dia. Assim, se nós amamos a nós mesmos, mas acima de tudo amamos os nossos queridos companheirinhos, cabe a nós zelar pelo nosso lar, cabe a nós cuidar do nosso ambiente, deixando na medida do possível tudo aquilo que é de maldade, de ruim, para fora, e conservarmos em nós apenas aquilo que nos edifica e nos eleva. Fica aqui também a sugestão, claro, de leituras que nos auxiliem na melhor compreensão do poder do pensamento. Um deles, inclusive, é de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Olha, se a nossa mente não para de criar, nós devemos ter mais consciência do que ela está criando, do que nós estamos produzindo e, principalmente, da forma que estamos influenciando os nossos animais. Que esse conteúdo
possa servir minimamente de um alerta do poder que nós possuímos frente à criação de pensamentos, mas também na modificação que podemos fazer deles. Então vamos agora aproveitar e vamos vibrar, pensar positivamente para que possamos elevar todo o ambiente ao nosso redor nesse momento. Convido a você a fecharmos os olhos e a juntos mentalizarmos muita paz na Terra. Vibrarmos por todos aqueles povos que sofrem, que choram, que estão aflitos. Vibrar pelo nosso país, por todos os nossos irmãos que estão nas ruas, que estão carentes de saúde, que estão nos asilos, orfanatos. Vibrar pelos nossos pets, pelos companheiros, animaizinhos que estão abandonados nas ruas ou em seus próprios lares. Aqueles animais silvestres, selvagens, para que tenham o seu direito à vida preservado. Vamos vibrar por aqueles animaizinhos vítimas de maus tratos, pelos trabalhos realizados por pessoas no resgate e no cuidado dos nossos animais. Nesse instante, vamos vibrar pela nossa casa, mentalizando que uma corrente de luz entra pela porta principal do nosso lar, contagia todo o ambiente, até repousar no nosso querido pet, dando-lhe ali muita saúde física e espiritual, revigoramento, para que ele fique tranquilo, sereno e cada vez mais saudável. Vibramos também por nós, para que igualmente possamos sentir esses elementos espirituais nos beneficiando nesse instante. Rogamos que a luz de Jesus também possa tocar os recipientes com água que preparamos, fortalecendo, reenergizando as moléculas destes líquidos, para que ao ingerir possamos todos, tutores e tutelados, sentir essa renovação. E vamos nesse momento, mais uma vez agradecer por esse instante de prece e de oração em prol de nós e dos nossos animais, onde juntos rogamos graças a Deus. Muito obrigado a você por acompanhar os nossos conteúdos. Ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreva! Não deixe de curtir este vídeo para que possamos ter cada vez mais engajamento por aqui. Eu me despeço rogando sempre que a luz de Jesus abençoe o nosso coração e os nossos lares. Um grande abraço. Tchau!